14º fascículo da tréplica. Universo em desencanto. É a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Paz, amor e fraternidade. A vida é um corpo de energia transformado em matéria elétrica e magnética. É um corpo servindo de instrumento das energias deformadas, elétrica e magnética. É uma máquina de energia elétrica e magnética. Esse corpo se movimenta através dessas duas energias, elétrica e magnética. Por serem máquinas construídas pela energia que se deformou e se transformou em fábrica de máquinas volantes, sendo essas máquinas para a serventia da natureza, que os formou para que um dia essas máquinas de vida e energia viessem a conhecer a sua verdadeira vida. Então, essas máquinas hoje, através da cultura de sua verdadeira origem, a cultura racional, essas máquinas de vida elétrica e magnética, conhecendo e sabendo e tomando conhecimento do porquê assim são, do que são, do porquê assim é, e de onde veio e para onde vai. Essas máquinas de vida elétrica e magnética, conhecendo então o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, energia é vida, é força para essas máquinas feitas de energia deformada e degenerada, que deu forma a essa máquina feita de energia deformada, elétrica e magnética. Então, tudo é energia transformada em seres de vida, de energia elétrica e magnética. E assim, a vida é energia e energia é vida. Energia é força geradora, criadora e destruidora, a elétrica e magnética. Assim, é o que compõe a formação desse universo de energia elétrica e magnética. Tudo é vida, porque energia é vida. É vida eterna, embora deformada, degenerada, poluída em transformações por ser deformada. Corpos de energia, corpos de vida de energia, se transformando pela degeneração em seres de inferiores classes de vida, de corpos de vida de energia elétrica e magnética. E por isso, coisa alguma se acaba, porque tudo é energia. Tudo se transforma por ser energia, mas não se acaba. Termina uma forma, se transforma em outra. Termina outra forma, se transforma em outra. De forma que tudo é energia em transformações. Tudo se transforma em classes inferiores. Formas diferentes
vidas de energias diferentes. Mas agora está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, para não chegarem a se liquidar de tudo e sim voltarem daí para o mundo racional. A mudança desse estado de vida aparente para o estado de vida verdadeiro, de racionais puros, limpos e perfeitos em seu verdadeiro mundo. E assim, a vida sempre foi de lutas e de sofrimento, por virem descendo de classes, que é o natural da natureza deformada, sem saberem porquê. Porque ninguém nunca soube o porquê de seu ser assim ser. E por não saber, é que viviam sem saber por que viviam. Então, desconheciam por completo a hierarquia da deformação, que é a hierarquia de classes inferiores e classes superiores. Então, por desconhecerem a transformação de tudo, não podiam conhecer a sua classe de animal racional e a sua situação de vida de animal racional. E dessa forma, aí exposto nesse mundo vivendo, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem saber qual o seu futuro destino, ignorando o seu destino, por não saber que tudo se degenera e por se degenerar se transforma em corpos de vidas diferentes, em classes inferiores, e ficam aí julgando que morreu, acabou-se, morreu, findou tudo. Era como parecia e era como interpretavam a vida. Morreu, terminou tudo, porque não sabiam o porquê que viviam. Porque se soubessem o porquê estão vivendo, saberiam que tudo se transforma e nada se acaba. Tudo se transforma em vidas diferentes, em classes diferentes, devido tudo se degenerar. Porque tudo que degenera diminui, e diminuindo perdeu o estado da vida anterior por diminuir e se degenerar. E por se diminuir, passou para a classe inferior. Tudo se transforma assim, porque este não é o verdadeiro estado natural da vida de ninguém. É um estado de vida em transformações, até encontrar a meta final, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas agora, só não chegarão a esse estado os que não conhecem o conhecimento de recuperação do animal racional. Os que conhecerem o conhecimento de recuperação serão recuperados e voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem, por todos serem de origem racional. Os que não tiverem esse conhecimento não poderão voltar ao seu mundo de origem, porque não conhece o seu mundo de origem. Não podendo desta forma assim voltar. Para voltar ao seu mundo de origem,
é preciso que conheça como voltar ao seu mundo de origem. Então, esses que não conhecem seguirão as classes da deformação. Por não conhecerem, descerão para as classes inferiores, porque é a hierarquia natural dessa natureza deformada, dessa deformação racional. E por o natural assim ser, segue o seu natural dentro da deformação, por ser o natural da natureza de todos deformada. Em estado de degeneração, poluição, transformação, pela degeneração causada de um corpo de vida, se transformar em outro corpo de vida diferente. Essa é a verdadeira evolução do progresso da deformação. E os que procurarem ter conhecimento do que é cultura racional, a verdadeira origem da humanidade, conhecerão a sua origem e voltarão à origem, que é o mundo racional. Dessa forma, tudo na vida da matéria é assim. Para conseguir isto e aquilo, é preciso saber. Se não souber, não consegue. E assim ficou este encanto, como um determinado ser sem solução, onde todos aí viviam, sem saber por que assim são. Pensavam que tudo sabiam, mas aparências não são verdades. Aparências são coisas artificiais e por isso tudo fica velho. E com a época, com o tempo, tudo se acaba. Aparência é um artifício e a arte é filosofar sem limite. E quem vive filosofando, vive sempre desacertando. E assim sempre foi a vida das aparências, onde a arte nunca pôde resolver a verdadeira existência do mundo. E por isso, pensando que a realidade estava nos dogmas da vida, e os dogmas da vida nunca puderam dizer o porquê da vida. E assim ficaram presos nesse emaranhado de ilusões, nessa dogmática de pensar ser o que não é, e no julgamento da verdade, realidade da vida. É que agora aí estão vendo que perderam tempo com essas dogmáticas maneiras, de que nunca puderam descobrir a origem da vida verdadeira. Por essa razão, ficaram sob o domínio das classes inferiores. E o resultado é esse desfavorecimento. Por não saber e ir descendo para classes inferiores, nas transformações de corpos de vida, de corpos diferentes. E assim, o bicho, como sempre, rebelde, teimoso e descansado e desprovido de curiosidade, baseando nas terminologias de suas convicções, não despertando a atenção de outro chamado, de uma cultura inédita, como a cultura racional, não dando a mínima atenção
por já estarem convencidos com suas dogmáticas, filosóficas e científicas. Então, achando que seu estado filosófico e científico já superou tudo, e por achar que já superou tudo, acha que não tem mais necessidade de conhecer mais coisa alguma, firmando nas aparências dos artifícios filosóficos e científicos, achando que somente a ciência é que sabe tudo e que coisa alguma pode superar a ciência, por estar sobre as dogmáticas do alfabeto artificial, das aparências do alfabeto artificial, achando que na ciência filosófica e científica está o domínio de tudo, que fora da ciência, coisa alguma pode ser considerado como realidade positiva e absoluta. Esses, assim, com os seus pontos de vista já firmados, bem lapidados, para entender e compreender perfeitamente o que é cultura racional. Não se importam. O resultado, descem para classes inferiores, porque julgam a sua terminologia acima de tudo, e assim, muitos perdem por pensarem que já sabem muito e pensarem que já sabem demais com o alfabeto artificial, porque se sentem convencidos e vaidosos por se considerarem de mais alto nível cultural, filosófico e científico. Esses bem amadurecidos para melhor interpretar o que é cultura racional, devido à vaidade e à prepotência, querem ser considerados os maiores da ciência. Então, se alguma coisa se apresenta como superior, se sentem humilhados e não admitem coisa alguma superior à ciência filosófica e científica criada pelo animal racional. Então esses, pela sua arrogância, pela sua vaidade, não subirão, descerão para as classes inferiores, porque para eles a ciência do animal é que é tudo, e a ciência do mundo superior a eles, o mundo racional, não é nada. Estudam muito, depois ficam envaidecidos e acham que são o que não são. Pensam que são o que não são. Pensam que é o que não é. Pensa que na ciência do chão, que pode ao menos descobrir de onde todos vieram e para onde todos vão, essa que conserva os mistérios e enigmas, essa é que conserva o direito? Isso para quem não tem expressão da humanidade e do seu ser. Mas a vaidade está sempre acima de tudo, e o vaidoso nunca quer se considerar por baixo. O vaidoso, embora errado, quer sempre se considerar por cima, sabendo que está errado. Mas a vaidade, o orgulho e o tempo que perdeu de estudo não gosta que vá por água abaixo. Quer se conservar sempre na altura que é.
o que não é. É a tal presunção do orgulho, da vaidade e da prosa. Mas a verdade das verdades supera todo esse engodo da teoria do animal, que nunca teve condições de saber por que é um animal. Não sabe por quê, porque não sabe de onde veio, nem para onde vai. Se perguntar por que você é um animal, porque nós temos raciocínio, fazendo do pensamento desenvolvido o raciocínio. Não sabe que o raciocínio é de origem do mundo racional. Raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita. Razão de ser. E na fase de animal racional, não é a fase do raciocínio. A fase do animal é a fase do desenvolvimento do pensamento e o raciocínio é de outra cúpula, é do mundo racional, é da cúpula básica, o mundo racional. E assim, os maiorais da ciência sempre fizeram grandes confusões para ver se encontravam a verdadeira origem do seu ser e nunca encontraram. E por isso, nunca souberam como entrar em contato com o mundo de sua origem racional. Nunca encontraram a origem. Mas é a vaidade de querer ser aquilo que não é. A soberbia, a arrogância e a prosa dos que nunca puderam ao menos saber o porquê que eu assim sou, o porquê todos assim são, o porquê esse mundo assim é. E assim foi a vida. Todas as experiências de lapidação dessa grande soberbia culminou em desentendimentos constantes pela vida afora da humanidade. Desentendimentos esses que passam a dever à natureza que tanto reclama da destruição de seus feitos, a destruição dos seus feitos humanos, a destruição de seus filhos, e condenando todo esse procedimento, fazendo dívidas por não conhecer a natureza, julgando serem aquilo que não são, por desconhecerem o porquê assim são. O porquê tudo assim é. O porquê todos assim são. A natureza é dona de tudo. Fez tudo. Gerou tudo. Criou tudo. Mantém todos e enchendo a barriga de todos. Mantém todos os seus filhos, sustenta todos os seus filhos, faz todos com sentimento como ela tem, fez todos com amor como ela tem, fez todos iguais a ela, fez tudo de bom e por isso zela por todos. Assim como você sente o que os outros fazem com você, ela também sente o que fazem com os seus filhos, e o resultado são dívidas por desrespeito aos filhos naturais da natureza. Mãe nenhuma gosta, nem admite coisa alguma contra os seus filhos. A natureza é assim e fez todos assim. Se ela fez todos assim, é porque ela é assim.
E assim, vivendo todos nessa tremenda contradição e confusão, por desconhecerem o porquê todos assim são, e por desconhecerem o porquê da natureza assim ser, por desconhecer a real realidade de tudo, é que daí se derivam os absurdos, porque nenhuma mãe sente bem vendo o que fazem com seus filhos. O que é que faz a mãe poderosa? Cobra todos, cobra tudo, porque tudo é dela. Todos são feitos por ela. Ela é que é a dona de tudo. Mas quem não sabe porque vive, não sabe viver, e quem não sabe viver só comete desatinos, sofre e faz os demais sofrerem. Para conhecer quem é a natureza, precisa conhecer o que é cultura racional e não alfabeto artificial. Alfabeto artificial não sabe o que é a natureza e o porquê é artifício. Quem não sabe o que é a natureza e é a cultura da natureza que pode dizer o que é a natureza é. E a natureza é a cultura racional, porque aí está a fase racional, a fase da natureza. Então, para saber o que é a natureza, é conhecer a cultura dela, a cultura racional, por a natureza ser de origem racional. E por isso, aí está a fase racional, a fase da mudança da humanidade para o mundo racional. Não é um alfabeto artificial que não tem condições de sentir o que é racional. O artifício é da matéria, e racional é puro, limpo e perfeito. Então, racional tudo é, e o artifício nada é. O artifício é baseado nas aparências, e nas aparências está o estado de inconsciência, por aparências por si mesmos se destruírem. Portanto, a vida certa é racional e não artificial. A natureza bela e pródiga, como sempre, alimentando todos de tudo com suas coisas mais belas, mais lindas, para a satisfação de seus filhos. E por isso, a natureza brindou os filhos com uma infinidade de cores lindas para satisfazer todos, agradar todos e alegrar todos com suas flores e seus perfumes. A natureza é grandiosa, pródiga, digna de todo o respeito, digna de que todos os seus feitos devam ser respeitados, principalmente a integridade humana. Todo respeito à natureza deva ser pouco, porque a vida de vocês é feita por ela, é dada por ela. Quem mantém vocês de tudo é ela. Deu tudo para alegrar todos, satisfazer todos, para os gostos de todos. Mas até então, não tem sido reconhecido isto,
por faltar o equilíbrio necessário para entender e compreender o sentimento de quem fez todos com sentimento e que sente como todos sentem todas as maldades e ingratidões. A natureza fala com seus feitos, mostrando o que ela é, dizendo ela quem é. Fez tudo para agradar todos, satisfazer todos e o paladar de todos. Uma mãe que dá tudo a seus filhos e seus filhos nada lhe dão. Os filhos não respeitam os seus feitos, de forma que a natureza, a quem fez e todos e deva a vida, deve ser encarada de modo diferente do que há muito vem encarando. Você não quer que destrua seus filhos. Ela também não quer que sejam destruídos os seus filhos. Se você sente, ela também sente. Se você ama os seus, ela também ama os dela. Se você tem cuidado com os seus, ela também tem cuidado com os dela. Onde você é igual aos outros, filhos também. E assim, a natureza há muito sentida por ter que corrigir seus filhos, que praticam atos contra as leis naturais, porque a natureza é igualmente aos feitos que ela fez. Se você tem sentimento, ela também tem. Se você ama, ela também ama. Se você tem cuidados, ela também tem, porque ela fez todos iguais a ela. O que fizer a um filho dela, está fazendo a ela, porque ela também sente. E assim, vejam a forma verdadeira que descreparam para uma forma diferente. E assim a natureza dá aos seus filhos melhor e mais do que merecem. Todos são filhos naturais da natureza, por todos serem irmãos, por todos serem de origem racional. A natureza cobra tudo e não fazer por onde dever, porque o pagar é certo. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta espinhos, colhe espinhos. Quem planta flores, colhe flores. Cada um colhe o que planta e cada um paga por aquilo que faz, por aquilo que fez, por aquilo que deve. E por isso, aí está a classe de sofredores e em descida para as classes mais inferiores. Os que não conhecem a fase de recuperação e que nem deram importância a esta fase, por se considerarem mais do que são ou mais do que a natureza, e assim a natureza tudo é, e seus feitos nada são. Todos aí de passagem, por esta vida ser passageira. E quem o bem conhece, cresce
E quem não conhece, sofre e padece. E desta forma, a vida é rica e florida para os que estão ligados ao mundo racional. A vida é boa, mas o modo de vida que vivem é que não é adequado para viver bem com a natureza. A vida é boa, porque a natureza dá tudo demais para o conforto de todos. Mas ainda não chegaram ao ponto de grau de cultura para entendê-la e compreendê-la. E por isso, onde não há cultura suficiente para viver, o sofrimento é permanente. E onde há cultura suficiente para viver, não há sofrimento. Porque quem tem cultura suficiente para viver, sabe como viver. E quem não tem, não sabe. Então, a cultura verdadeira é a cultura racional. E assim é a vida do animal racional, que tudo precisa aprender para se livrar do mal. E para se livrar do mal, somente com a cultura do mundo de sua origem, o mundo racional. Onde não existe a cultura salvadora, a cultura racional, o mal persiste. Está na cultura racional o equilíbrio de todos. E quem não tem cultura racional está por conta da energia magnética, que é uma influência negativa e destruidora. Com a cultura racional, junto ao mundo racional, e com a cultura do animal, junto do magnético e elétrico. Com a cultura racional, unido ao bem eterno, por a cultura racional, ser do mundo racional. Com a cultura racional, ligado à eternidade em vida. Com o alfabeto artificial, ligado ao mundo do animal, sofrendo, penando e vivendo mal. Então, a cultura racional, a cultura redentora do animal racional. Com cultura racional, tudo bem e não mal. A natureza é energia que se transformou em toda essa natureza de seres. Tudo é energia, energia transformada em seres. E por ser deformada, degenerada e poluída, é que teve a sua parte má e tem a parte boa. Tudo isto por ser uma energia que se degenerou, deformou-se e poluiu-se, se transformou em infinidades de seres de vida provisória, de vida passageira. Por ter se deformado, é que ficou mal, justamente a parte do mal. E assim criou-se tudo isso, dessa forma que todos ignoravam. A natureza criou todos e abastece todos. A natureza fez tudo, gerou tudo, criou tudo, mantém tudo e mantém todos de todo o conforto. E criou também remédio para todos os males do corpo. É só conhecer e saber empregá-los. Criou assim a flora vegetal, a flora marinha e a flora espiritual, que são os fluidos bons e os fluidos benéficos. A natureza fez os seus filhos, todo o alimento para o seu corpo e tudo para o conforto de seus filhos.
e remédio para debelar todas as doenças do corpo de seus filhos. E por isso está aí a flora marinha, a flora vegetal. É só conhecê-los para saber como empregá-los. Portanto, na natureza está tudo. A parte que se deformou em mal e a parte do bem. A parte magnética e a parte elétrica. De forma que, na linha do artifício, está uma parte bem desenvolvida, mas não está tudo, porque existem os males causados por grandes cargas magnéticas. Essas cargas, para eliminá-las, é preciso que sejam grandes conhecedores de energias elétricas e magnéticas. É preciso estar ligado a essas energias para conhecê-las e ligado à energia superior, que é a energia racional, para saber como eliminá-las. Ligado à energia racional, a energia racional elimina os males causados por essas energias elétrica e magnética, eliminando assim os males do corpo e os males da vida. Tudo que o ser humano precisa está aí na natureza, é só conhecer. A natureza fez tudo para o conforto de seus filhos, mas tudo isso é preciso aprender. E com o tempo todos vão sendo orientados, todos vão aprendendo. E assim, a fase do animal racional, a fase da lapidação. E o que está em lapidação está sempre em confusão. É da fase do animal. Tudo confuso, todos confusos, uns contra os outros. É da fase do animal, é a lapidação, a instabilidade em tudo, o desequilíbrio, por o animal não possuir o equilíbrio por causa de sua categoria. Para adquirir o equilíbrio, só na sua verdadeira cultura, o seu verdadeiro natural racional. Então ele aí vai começando a ser recuperado, porque no começo começa a ler como um animal desequilibrado. E com o tempo, com a leitura, é que vai começando a ficar equilibrado. Depois de amadurecido e convicto e ligado, está completamente equilibrado. Mas tudo com o tempo, porque tudo amadurece, é com o tempo. Enquanto estudantes novos de cultura estão nos primeiros passos para a sua recuperação e o seu equilíbrio. Perderam todo o senso da verdadeira natureza com o artifício, que a natureza fez tudo completo, mas o artifício desviou o senso da natureza. O senso quer dizer o sentido de acertar. Sem querer, ia acertando, porque a flora medicinal e a flora marinha possuem remédios para tudo e por isso não eram para apodrecerem, e sim eram para irem secando como um vegetal qualquer, secando como um pau que vai secando devagar, vai perdendo a sua sensibilidade de vida tão naturalmente sem sentir. Assim, se não perdem o senso natural da natureza, não apodreciam. E a duração de vida seria longa, muito mais longa,
porque na flora vegetal, na flora marinha, há remédios para a conservação da saúde, para a estabilidade da vida. Mas perderam o senso do ser natural da natureza por se dedicar a outra linha, por se dedicar ao artifício, abandonar o natural, desvalorizando o certo para adotar o artifício. E o artifício é tudo isto aí que estão vendo, o resultado do artifício. Tanto assim que nas eras passadas, quando vinham certos dentro da linha natural da natureza, eram todos tratados pela flora medicinal, vegetal e pela flora marinha. Ninguém apodrecia, secavam, iam secando até se acabarem naturalmente, porque seguiam a linha justa, certa e real da natureza. Mas com o tempo, com as evoluções, com novas descobertas, os curiosos sempre descobrindo coisas, até que chegaram ao ponto do início do artifício e saíram fora da linha natural da natureza, achando que o artifício ia dar melhor resultado. O bicho sempre foi assim. O bicho sempre gostou de novidades. O bicho sempre foi curioso. O bicho sempre foi de aventuras e o resultado sempre foi esse. Mas nessa eternidade, que ninguém apodrecia, todos viviam certos dentro da linha da natureza. Não existia coisa alguma artificial. O tratamento de todos era feito pela flora vegetal e pela flora animal, porque a natureza fez tudo perfeito para o conserto de todos, de forma que hoje é como estão aí vendo e sentindo. E desconhecidos que os causadores de tudo isto que aí está, de todo esse sofrimento, são os primitivos, criadores de todos os artifícios. A natureza não criou o artifício, a natureza criou o natural. Natural tudo é, e o artifício foge às regras naturais. Ainda novas gerações andaram encontrando gente completamente sequinha dessa época, em que todos secavam e ninguém apodrecia. Eram muito longínquos, outros modos de viver muito diferentes. Eras muito antes do início de cogitar o princípio dessa nova civilização. Mas desde muito que o artifício veio devagar, até o ponto de chegar ao seu auge. E assim, já desde o início, que vem tudo se transformando, degenerando, seguindo a linha deformatória da poluição e de forma que passaram deste início por uma infinidade de modos e costumes, de acordo com as épocas em transformações. Como agora, há 100 anos passados, o que era a vida? E quanto se transformou de 100 anos para cá? De formas, modos, costumes, de maneiras e jeitos de viver. Assim, nessas longínquas paragens, tudo estava no início da lapidação, para encontrar a meta final, que é a forma real, que é
a fase que aí está, a fase racional. De forma que desde os primórdios tempos e épocas do início desta vida em degeneração e deformação e transformação e poluição, desde o início que vem esse progresso degenerativo, tudo vindo tomando formas diferentes, muito naturalmente. Não podia de forma alguma ter estabilidade, porque é uma deformação em evolução e transformação de tudo, até chegar no seu lugar verdadeiro, na sua meta final, que é o mundo racional, de onde saíram. Então, tinha que vir tudo se transformando, tudo se lapidando. A lapidação feita de acordo com as épocas naturais da natureza, até chegarem no ponto definitivo de amadurecimento total de tudo. Como assim chegaram no ponto máximo de não encontrarem solução desejada? Que o desejo de todos era saber de onde vieram e para onde vão, como agora já sabem. O ideal de todos era encontrar a definição completa da vida de seu ser, por estarem nessa categoria, por não saberem a causa dela, de animais racionais. Isto muito encabulava a todos, e não saber o porquê que assim é, e não saber o porquê todos assim são, e não saber o porquê que o mundo assim é, e não saber o porquê da constituição da vida assim ser, e não saber o porquê que eu vivo em cima dessa terra, e não saber onde está a causa da minha origem, e não saber o porquê que vivemos sem saber por que vivemos, e não saber o porquê que eu vim parar aqui neste mundo sem saber o porquê dele, e não saber o porquê que a minha vida é provisória, e não saber por que eu tenho e não tenho o direito de viver e não quero viver e não quero morrer. E não quero saber por que vivemos, procurando acertar tudo e sempre por acertar. Quanto mais se procura acertar, mais se desacerta. Eu não saber de onde vim, para onde vou. Eu não saber a causa dessas 7 partes do porquê assim somos. O antes de ser sol, o que era? Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Ignoramos o antes de tudo isso assim ser. O que era? E a causa e a origem da existência desses seres e dos demais seres? Por não saber, fazia com que todos vivessem agoniados. O não saber fazia com que todos vivessem eternamente agonizando. E o não saber fazia com que todos duvidassem de tudo, desconfiassem de tudo, vivendo na incerteza de tudo, em experiência de tudo, com medo de tudo, assombrados com tudo. E não saber era a causa do sofrimento, dos padecimentos e dos martírios de todos. O não saber fazia com que todos vivessem tontos e desequilibrados sem saber que rumo tomar. O não saber colocava todos impressionados de assim serem
impressionados com tudo. Impressões más e impressões boas. O não saber, um dos maiores motivos do sofrimento e padecimento de todos, por não saber. O não saber é que botava todos confusos, uns contra os outros, o não saber. E por não saber, é que ninguém tinha paz e nem sossego. O não saber, a causa da ruína de todos. O não saber, a causa das experiências. O não saber, a causa dos mistérios e dos enigmas e dos fenômenos e do infinito. O não saber é a causa de viverem em um mundo sem saberem o porquê dele, e muito menos o porquê está vivendo sem saber por que vive, nem para que vive. O não saber é a causa de viverem em um mundo encantado. O encantado é aquele que vive nessas condições de não saber coisa nenhuma a seu respeito e a respeito do mundo em que vive. Se tornou encantado. Se tornou encantado porque nada sabe a seu respeito, nem a respeito do mundo encantado em que vive, que nada sabe sobre os seus feitos e muito menos a origem do mesmo. Por serem encantados, não podiam dar solução deste encanto, porque não sabiam o porquê que assim eram, e não sabiam o porquê que assim eram, viviam encantados, até que soubessem tudo que desencantassem, para ficarem desencantados, porque os seres encantados não têm noção nenhuma de sua origem, nem da origem de coisa alguma. O encantado é uma coisa pavorosa. O encantado é aquele que não sabe o porquê que ele assim é, e não sabe de onde veio, nem para onde vai, e não sabe o porquê que existe com uma vida provisória, sem garantia. Está encantado, porque não tem condições de deixar de ser, por não conhecer a verdadeira origem de seu ser. Então, por ser encantado, pena muito, sofre muito, sem solução para deixar de assim ser. E assim, a vida do encanto é a vida do sofrimento e do pranto, e sempre o mal a pior, por coisa alguma saber, para poder deixar de assim ser. Então veio o desencanto, que é a origem deste encanto, para o desencanto deste encanto. E assim está aí a verdadeira solução desse encanto, no conhecimento do universo em desencanto, que traz o seu bojo a verdade, a verdadeira origem da humanidade, do princípio de sua existência e o fim de sua existência, com base e lógica, que é o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal racional. E aí está a verdadeira solução da humanidade, na fase natural da natureza, a fase racional, a fase que veio na natureza para a recuperação do animal racional, por ser a fase positiva e consciente, por ser a fase da verdadeira origem do animal racional, que deixa de ser animal racional livre pensador para passar para a fase de aparelho racional. E na fase de aparelho racional começa o desenvolvimento do raciocínio pela energia racional.
depois do raciocínio desenvolvido, se liga a seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por a origem do raciocínio ser o mundo racional, e assim integrado, ligado a seu verdadeiro mundo, não nascerá mais aí na vida da matéria, porque se ligou ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E uma vez ligado, lá está, de volta a seu verdadeiro mundo, o mundo racional, junto e unido com os seus irmãos, racionais, puros, limpos e perfeitos. Quando então termina a duração desta máquina de matéria, não nascerá mais aí, porque já está vivendo no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Tudo isto porque chegaram ao ponto de amadurecimento na vida da matéria. Chegaram ao ponto final de desilusão total de tudo. Enxergaram a nulidade desta luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. Então chegaram à conclusão de desilusão total. E o que adianta lutar pelo nada? Nada, por tudo acabar em nada. Chegaram assim no ponto de reconhecimento da vida da matéria. Então aí é desilusão total, vendo que a vida é de sonhos, fantasias e ilusões, e que tudo de um momento para outro acaba em nada. Desta forma, chega pelo amadurecimento, entendimento e compreensão da vida à desilusão total de tudo. Então passa a viver porque tem vida, mas completamente desiludido da vida, por ver que tudo acaba em nada. Os sonhos, as ilusões acabam em nada. Então, a pessoa passa a enxergar pela forma real da vida do nada, que não adianta vaidade, ganância e ambição. Para quê? Se de um momento para outro termina tudo, terminou a vida, acabou a vaidade, a ganância e a ambição. E assim, a pessoa chega num amadurecimento tal de vida que encara a vida como nada é. Como quem diz, estou aqui aparentando o que não sou, porque eu sei que deste mundo eu não sou, e que de repente terminou o que parecia ser o que não era. E assim muitos chegam em completo amadurecimento da vida e se acomodam com o seu senso de equilíbrio por conhecerem no seu julgamento a sua verdadeira condição de ser. E quando chega o desencanto em suas mãos, completa tudo que pensava da vida. Então aí vem a satisfação completa, o saber de onde veio, como veio, por que veio ficar aí como está, e como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí vem a satisfação completa. Então diz, era isso que eu já estava procurando há muito tempo, até que chegou em minhas mãos a definição verdadeira do meu ser e a definição do mundo em que vivo, de onde vim, para onde vou e como vou. Agora sim, chegou o tudo, o que eu há muito procurava, a razão desse mundo, de que eu não queria saber, e a razão da existência minha no mundo, porque não havia quem respondesse
a essas minhas perguntas. E hoje, no Universo em Desencanto, toda a solução, todas as respostas sobre esta vida emperdenida, uma situação tão vexatória, de que éramos animais racionais, como um animal vivendo sem saber porquê. E ninguém me dizia o porquê que eu era um animal. Eu me sentia mal em parecer que sabia tanto e não sabia o porquê que era um animal. Me sentia completamente arrasado, porque não conhecia a minha verdadeira origem. Sabia tudo, parecia que eu sabia demais, mas não sabia o porquê eu assim era. E por não saber o porquê que eu assim era, anulava tudo o que eu sabia. Desta forma, pensava que sabia muito e não sabia nada, porque eu não sabia o porquê eu vivia em cima desta terra. E não sabia o porquê que eu era assim. Eu não sabia o porquê da existência deste mundo ser assim. Eu não sabia o porquê fui feito assim. Eu não sabia o porquê fui feito assim. Também não sabia o porquê que eu existia assim. Então, o que é que eu sabia? Somente parecia que sabia. É verdade, somente parecia que sabia. Hoje é que vejo que nada sabia. Hoje é que vejo que eu era um encanto. Hoje é que vejo a nulidade da sabedoria do encanto, diante da verdade das verdades, do desencanto. O desencanto define tudo, do princípio ao fim do mundo, e o encanto nunca definiu coisa alguma. Então, o que é que eu sabia como encantado? Parecia que sabia, e por parecer que sabia, é que sofria como todos sofrem. O sofrimento provava que eu nada sabia, porque se eu soubesse, eu não sofria. Eu estava convencido pelo fanatismo de que sabia. O fanático é assim. Pensa que é aquilo que não é. O fanático, com o seu fanatismo, pensa sempre que está certo, porque o fanático vive sonhando, vive de ilusões. O fanático vive iludido e hoje, diante do desencanto, a verdadeira origem da humanidade, a solução real, definida de princípio a fim, desta deformação racional. Todos são de origem racional. Tudo é de origem racional. E toda a solução do animal racional está no mundo de sua origem, o mundo racional. Mas o animal racional, por ser animal, julgava que a solução do mundo estivesse no animal. Pois se o animal não sabe o porquê que é um animal, ele não sabe dar solução do porquê que ele assim é. Como é que pode dar solução àquilo que não fez, àquilo que não conhece, que quando aí nasceu já encontrou tudo feito? O animal estava tão fanático com os sonhos e com as ilusões que não dava mais conta de si mesmo, julgando que a vida era sua, que o mundo era seu. Absorvido de uma forma tal pelo magnetismo que não tinha tempo de pensar que estão todos fora do seu verdadeiro lugar e que os aninhos de vida são tão curtinhos. Mal começou a vida e de repente terminou. Nesta lapidação estrondosa de que tudo se acaba, de que tudo
por si mesmo se destrói. E tão cegos vivendo e julgando a vida ser esta mesma, e não se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento, nem com o seu desaparecimento de repente, deste mundo que não é de animal nenhum. E assim, hoje, conhecendo o desencanto, conhecendo o que é cultura racional do seu verdadeiro mundo de origem, e conhecendo o que é alfabeto artificial do animal de origem racional. E assim, agora, aí em suas mãos, o conhecimento de sua verdadeira volta a seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e a volta de todos que não sabiam o porquê aí estavam nesta categoria de animal. O animal sonha com as fantasias da inconsciência e as aparências das inconsciências. Nessa consumação de vida desoladora que agora terminou, com a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.